O último episódio de The Bad Batch finalmente foi ao ar. O que aconteceu? O que será que vai rolar na próxima temporada? E Crosshair continua sendo um cretino? É o que vamos discutir agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e acabou The Bad Batch primeira temporada. Chega de acordar 5 horas da manhã pra assistir o episódio e trazer análise pra você. Mentira, não chega não, porque em breve vai ter The Book of Boba Fett e eu provavelmente vou fazer a mesma coisa. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. O último episódio da primeira temporada de The Bad Batch foi o 16, Caminho Perdido. E ele é basicamente um episódio de conclusão mesmo, em que os nossos heróis estão junto com Crosshair tentando escapar de Tipoca City, a capital de Kamino que estava naufragando após um bombardeio imperial. Acho que nesse episódio inteiro o destaque maior que a gente tem é a participação de AZ, que já estava de volta, né, no episódio anterior, e neste ele retorna para ser o herói do episódio. AZ teve uma participação brilhante em toda a narrativa, ele foi o responsável por salvar Ômega, ele descobriu várias coisas que ajudaram eles a se salvarem, enfim, AZ foi o herói e parece que agora ele se junta à trupe do Bad Batch como o droid de estimação deles, talvez junto lá com o Gonk, né? Então temos AZ agora, quase morreu, coitado, quase afundou para sempre em Kamino, mas não fosse o Crosshair resolvendo o problema, AZ estaria tchau, tchau. É hora de dar tchau. E já que eu falei dele, vamos falar direto do Crosshair. No último episódio, na última análise, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre o que ele disse de já ter removido o seu chip inibidor. Mais uma vez, temos algumas cenas de Crosshair mexendo na cabeça, como se estivesse com uma enxaqueca, como se estivesse arrependido, não sei. E isso ainda me deixa assim com a pulga atrás da orelha que ele mentiu, que ele não removeu o chip inibidor. Mas mesmo assim, seja mentira ou não, ele continua sendo um cretino, porque ele tem esperança de que o Império... Esperança não, esperança é uma palavra muito bonita para alguém como Crosshair, mas que ele acha que o Império vai dominar a galáxia e ele quer estar lá para ver, ele quer estar junto por cima da carne seca. Então o Crosshair ele teve a sua chance de retornar ao Bad Batch e ele preferiu não, ele preferiu seguir o Império pelo que a gente entende do final do episódio. E eu vou repetir aqui, o Crosshair sempre foi meio cretino, tá? Ele sempre foi meio... Não vou falar de novo, no último teve bip, mas só para vocês entenderem como eu adoro o Crosshair. Inclusive eu tava esperando algum tipo de morte ou sacrifício do Crosshair, que ele mudasse de ideia. Não rolou isso, mas provavelmente teremos isso em outras temporadas, tá? Na segunda temporada, não sei se a história desenvolver. O que eu acredito é o seguinte, o Crosshair ainda deve ter história para ser desenvolvida do lado imperial. Talvez o Crosshair seja o olho do lado imperial que a gente precisa para poder acompanhar mais da trajetória do Império e do que o Império tá fazendo, ou também a própria Nala Se, como a gente descobriu no final do episódio. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Sobre o Crosshair, eu acho o seguinte, eu acho que ele pode ainda ter uma redenção lá no futuro, lá mais pra frente na segunda temporada, mas por enquanto ele continua sendo um grande de um panaca. Esse, como eu falei, foi mais um episódio de conclusão, foi um episódio bem de fuga, né? A gente não teve tanto desenvolvimento da história do Império, da história do Bad Batch no início ali dos tempos sombrios do Império, porque eles estavam muito preocupados em sobreviver, né? Então eles precisavam sair de lá de Tipoca City de todo jeito. E eu não sei vocês, mas eu tô meio incomodado com o Hunter e com o Crosshair discutindo, eu tô sentindo que eles estão falando as mesmas coisas sempre. Não sei se é impressão minha, mas parece que o Hunter, ele fala a mesma coisa o tempo todo, só muda o momento da frase que ele tá falando lá com o Crosshair, qualquer coisa assim do tipo, mas é a mesma coisa, sabe? Sei lá, foi uma sensação que eu tive nos últimos episódios, mas beleza. Ômega, por sinal, também tem um destaque nesse episódio, porque, como a gente descobre oficialmente no último episódio, né? Ela é a irmã mais velha do Bad Batch. Ela supervisionou as mutações que foram feitas no Bad Batch para formar o Esquadrão Clone 99, o que é muito interessante isso, porque o envelhecimento acelerado dos clones faz com que a gente entenda que o Bad Batch
é o irmão mais velho de Ômega, quando na verdade ela é a irmã mais velha da galera do Bad Batch. Tecnicamente, esse episódio está lindo. Toda a movimentação da água, as chamas, as cenas de cabelo molhado, algo impressionante que não existia em Clone Wars. Em Clone Wars, os personagens não ficavam com cabelo molhado e The Bad Batch resolveu isso. Então, tecnicamente, é um lindo episódio. Toda a fotografia de Bad Batch, desde o início da temporada, tem sido linda, mas nem sempre, né, nem só de boa fotografia e de boa técnica e efeitos especiais é feito um episódio. E eu achei que, por esse episódio ser muito de fuga, eles podiam ter pesado a mão em outras coisas, talvez mostrado um pouquinho mais do Império, mas aí sou eu querendo que a história corra, que a história se desenvolva, porque teve muito episódio nessa temporada em que a história não caminhou tanto, que a gente pode considerar como filler e tal. Beleza, era a vibe de The Clone Wars, mas era a vibe de The Clone Wars lá atrás, sabe? Em 2008, 2009. A gente merece algo mais focado para a história, mas eu entendo que por ser uma série animada e ter mais episódios, é preciso esse tipo de episódio assim, mais de preenchimento labial das histórias, para poder a gente valorizar ainda mais os episódios que realmente amarram a história como um todo. Por sinal, pessoal, uma coisa que eu quero levantar para vocês é o quão emocionante foi quando o Ômega para ali no corredor e olha para os tanques clone afundando. Eu vi muita discussão, muita gente comentando na internet, né, nos grupos de WhatsApp, falando de Bad Batch, produtores de conteúdo, a galera da União Star Wars, falando o seguinte, que agora sim a gente entende que as guerras clônicas realmente acabaram, porque Kamino, Tipoca City foi destruída, os tanques clone não existem mais, os Norms, né, como o Crosshair falou, acabaram, eles foram redesignados, a República acabou. Então, esse episódio foi meio que o encerramento definitivo das guerras clônicas, com a destruição de Tipoca City, o naufrágio dos tanques clone, toda aquela devastação, aquela perda. E parem pra pensar um pouquinho, os caminoanos são elitistas, são genocidas também de certo grau, e eles têm éticas completamente duvidáveis, né? Mas pensem só que o que aconteceu com eles é terrível também. O Império devastou a cidade deles, devastou muito provavelmente o planeta deles, e provavelmente os caminoanos também foram exterminados, exceto um ou outro que deve ter sido cooptado para trabalhar com o Império, né, como foi com Nala Se. Os caminoanos foram eliminados, eu acho. Eles eu não tô conseguindo falar, meu Deus. Eles esterilizaram, saiu, ok. O planeta, que nem é feito, por sinal, com Geonosis, anos depois. Em Geonosis foi o primeiro local de construção da Estrela da Morte, e aí o Império resolveu passar a limpo o planeta e a população geonosiana foi praticamente toda exterminada, exceto, sei lá, 1 ou 2. Uma coisa terrível que o Império fez, e parece que o Império fez isso em Kamino também. Então, é uma sensação triste, é uma sensação pesada que eu sinto do episódio, que eu sinto desse final para com os caminoanos. Por sinal, se você quiser que eu faça na série Planetas de Star Wars sobre Kamino, explicar Kamino, comente aí embaixo. E com o Bad Batch escapando e deixando o Crosshair para trás, porque ele não quis arregar o pé do Império, que deixou ele para morrer, por sinal, Crosshair, você é um idiota. Então, a gente tem um mini epílogo de Nala Se chegando em instalações imperiais para ser muito útil. E olha só, a cidadã lá, a cientista imperial que aparece, está usando o mesmo traje que o nosso querido Dr. Pershing de The Mandalorian. Se vocês repararem, uma das coisas que a gente mais comentou quando o Dr. Pershing em The Mandalorian apareceu foi o logo que estava, né, o emblema que estava na sua roupa, no seu uniforme de oficial cientista, que era um emblema da unidade clone de Kamino, muito utilizado ali por caminoanos, etc e tal. E olha só, nós temos essa cientista usando esse mesmo emblema, temos esse traje característico do Dr. Pershing, também é um traje muito parecido com o de Galen Erso em Rogue One, provavelmente da divisão de ciências, de técnicas, etc, lá do Império. E agora Nala Se vai trabalhar com essa galera. É como a gente tem discutido e percebido sempre, The Bad Batch está usando, fazendo as suas fundações para histórias mais à frente. Então, ele tá meio que lançando essas pequenas pistas que podem pegar The Mandalorian, pequenas pistas que podem pegar a história da trilogia sequel, tá? Ela também. Então, eles ainda estão fomentando isso, que foi o que The Clone Wars fez com a trilogia prequel. The Clone Wars deu ainda mais substância para os episódios 1, 2 e 3. E a gente tá vendo isso com The Bad Batch e as narrativas que tem rolado agora, né? The Mandalorian e também a finada trilogia sequel. No mais, foi um bom episódio, apesar de que, por ser o episódio mesmo de fechamento, eu achei que ele, né, não fechou tanta coisa, mas é bom porque já sabemos que vem aí a segunda temporada de The Bad Batch. Estaremos lá presentes para poder comentar mais. Eu quero saber se você gostou de The Bad Batch, se você gostou da primeira temporada, deixa aqui embaixo o seu comentário. Comente e aproveite também para dizer qual foi o seu episódio favorito de The Bad Batch primeira temporada e prepare-se porque virão muitas coisas
coisas boas aí em Star Wars e no Diário Rebelde. Por isso eu convido você a se inscrever no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e se você não ativou o sininho Jedi, ative o sininho Jedi para receber o push da força e ficar sempre informado quando sai um vídeo novo por aqui. Obrigado por ter me acompanhado nessa jornada por The Bad Batch. Até a próxima e que a força esteja com você!